irmão e querida irmã da Diocese de Lusiânia, que a paz de Jesus, o amor de Maria, nossa mãe, esteja no nosso coração. É com muita alegria que estamos aqui para dar continuidade a esta semana de formação diocesana. Nós já vimos com o nosso irmão Vinícius que o Senhor nos constituiu sentinela da casa de Israel. Ou seja, o Senhor nos constituiu sentinela da nossa comunidade, o Senhor nos constituiu sentinela do nosso grupo de oração. Nós já vimos também com o nosso irmão Klaus que nós precisamos resgatar a identidade da renovação carismática. E hoje eu te convido comigo a partilharmos e refletir sobre o carisma da coordenação. Tema muito propício para esse tempo, aliás, muito propício também para esse tempo, essa formação diocesana, essa semana de formação diocesana. Porque nesta semana, irmãos, eu quero profetizar na tua vida e na minha vida, o Senhor vai abrir os nossos corações verdadeiramente para a graça de coordenar. Deus fará muito durante essa semana de formação, pessoas irão tomar posse do seu chamado a esse carisma tão lindo. Pessoas sentirão o coração arder para esse chamado a coordenar, para o carisma da coordenação. E já quero te apresentar essa formação. Nós veremos desde o conceito da coordenação, veremos também o chamado a coordenar e nós veremos as funções que o coordenador tem, as obrigações e as funções do coordenador. Irmãos, e iniciando já essa formação, vamos falar um pouco a respeito do conceito. O que é coordenar? Primeiro, coordenação vem da palavra latina coordinatione, que significa dispor sobre certa ordem ou método, ou seja, organizar o conjunto, pôr em ordem aquilo que está desconjunto, ou seja, aquilo que está desunido, aquilo que está fora de harmonia, aquilo que está diferente, colocar em conjunto, colocar junto. Então, olha que bênção, da origem da palavra organizar aquilo que está, digamos assim, diferente ou desorganizado. A coordenação é também uma cooperação, olha que interessante, uma ação de corresponsabilidade entre iguais. A coordenação promove união de esforços. Olha que lindo, coordenar é promover a união de esforços, a união de objetivos comuns e de atitudes comunitárias, evitando sempre o paralelismo e evitando sempre o isolamento na ação evangelizadora. Olha que bacana, né? Traz todo o conceito da palavra. Só que eu te convido também hoje para que possamos meditar acerca do conceito eclesial. O que a igreja hoje entende por coordenação? Está assim, pessoa cheia do Espírito Santo e conduzida por ele, eleita por Deus mediante confirmação da comunidade, para conduzir uma parcela do povo de Deus, empregando métodos de coordenação segundo o carisma do amor. Essa parte é muito interessante porque, como a igreja diz, são pessoas cheias do Espírito Santo, conduzidas por eles, chamados a coordenar através do carisma do amor. Então o coordenador, antes de mais nada, ele é convidado a amar. Ele é convidado a amar. Eu quero te fazer uma pergunta: você ama o seu grupo de oração? Você ama os seus irmãos do grupo de oração? Então você é um forte candidato, uma forte candidata para que Deus possa te escolher. Ele está em busca, nós vamos ver no decorrer dessa formação, de que Deus está em busca verdadeiramente de um coração capaz de amar. A missão do coordenador, antes de tudo, amado irmão, é divina. Por isso, para realizá-lo, deve estar unido a Jesus e conduzido pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque senão não dará frutos. Todo aquele que se aparta, todo aquele que se distancia de Jesus, que se distancia da ação do Espírito Santo de Deus, não é capaz de dar bons frutos. Tá bom? Então, além do conceito, que é esse que nós acabamos de falar, iremos falar então
quem te escolheu, né? Eu quero fazer essa pergunta: quem te escolheu ou quem te escolherá? Quem te escolhe para coordenar? Pensou um pouquinho? Então, nós vimos agora há pouco, é escolhido por Deus, conduzido pelo Espírito Santo e confirmado na comunidade. Confirmado pela comunidade em que você está inserido. E quem escolhe, amados irmãos, é o Senhor, como nós já falamos. A palavra lá em João 15, no versículo 16, vai dizer uma palavra que tranquiliza o nosso coração de certa forma, nos faz enxergar a coordenação de um outro jeito, com outros olhos, que a palavra diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais frutos e o vosso fruto permaneça. Então eu tenho que te dizer que a nossa coordenação não pode estar ancorada a uma oportunidade. A nossa coordenação não é uma oportunidade que nos foi dada pelos homens. Nós não podemos assumir essa responsabilidade de coordenar porque alguém olhou para mim ou olhou para você e viu em nós capacidades humanas. Porque, amado irmão, se nós formos ancorados à nossa capacidade humana ou pelas nossas características humanas, nós corremos sérios riscos de fracassar. Nós corremos sérios riscos de nos frustrar, de frustrar os nossos irmãos, de errar, de machucar as pessoas e muito mais são os riscos que nós corremos se coordenarmos segundo as nossas capacidades humanas. Portanto, tem que prevalecer sempre a nossa condição espiritual. Para ajudada por nossas habilidades humanas, aí sim teremos o bom desempenho da nossa missão de coordenar os servos que o Senhor nos confiou. Eu quero que você tome a palavra de Deus comigo, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 6, vai dizer assim, olha só que lindo. Logo que entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente é esse ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não te deixeis impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que maravilha essa palavra vem dizer para nós. Amados irmãos, o Senhor diz a Samuel: não te deixes enganar com a aparência humana, porque tudo aquilo que o homem consegue enxergar não é o que importa, porque nós vemos a face e Deus vê o coração. Quero dizer para você, meu amado irmão e minha amada irmã, quantas vezes nós nos vemos incapazes ou não nos vemos como líderes, como coordenadores, porque nós enxergamos em outras pessoas características humanas que sobressaem as nossas, de pessoas que têm dons que nós não temos, que têm habilidades, melhor dizendo, que nós não temos, e por isso nós nos achamos indignos de coordenar. A palavra de Deus aqui, né, que nós acabamos de ler no primeiro livro de Samuel, vai falar para nós: Deus não está à procura de qualidades humanas, de aspectos humanos, daquilo que nós podemos enxergar. O que Deus quer é um coração capaz de amar. Um coração que seja capaz de amar o grupo de oração. Um coração que seja capaz de amar os servos do grupo de oração. E eu te faço essa pergunta: você ama o seu grupo de oração? Você ama, meu irmão? Você ama, minha irmã, o seu grupo de oração? Eu não quero dizer, irmãos, com essa palavra e com essa abordagem que eu estou trazendo, que o Senhor despreza, que o Senhor não quer considerar as nossas habilidades e faculdades intelectuais, que elas sejam totalmente desprezíveis a Deus. Não. As boas técnicas, os treinamentos, os estudos, as formações, tudo isso é muito importante para o nosso coordenar, para o nosso liderar do povo de Deus. Porém, eu te digo que existem técnicas, métodos avançadíssimos
que ensinam de uma forma eficaz como uma pessoa pode transformar-se em um grande líder. Mas quando se trata da ação evangelizadora é totalmente diferente. É preciso recordar, amados irmãos, que nem as mais modernas técnicas de evangelização, que as técnicas de evangelização não podem substituir a ação do Espírito Santo de Deus. É por isso que eu disse agora há pouco que o nosso chamado é muito mais espiritual do que humano. O Senhor não vai desprezar as nossas habilidades, porque quem coordena na condição espiritual não corre riscos, pois o Espírito Santo nunca fracassa, nunca engana, nunca erra. Deus não está preocupado com as suas habilidades humanas ou a falta delas. É o que menos importa. Eu disse, Ele quer o seu coração. O princípio da escolha que Deus sempre fez para quem vai liderar e tomar frente ao povo de Deus em toda a história narrada na Bíblia, são parâmetros que nós não usaríamos. Você quer ver um exemplo disso, amado irmão? A palavra de Deus que está no livro na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 36. Olha o que vai dizer para nós. Vai dizer assim, versículo 26, perdão. Vai dizer assim: vede, irmãos, o grupo de eleitos, não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é estulto do mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. O que é fraco no mundo, Deus escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus escolheu como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim nenhuma criatura vangloriará diante de Deus. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, tudo isso prova que o Senhor não nos escolhe. Quando nos escolhe, não está focado em nossas dimensões humanas. Veja bem, Moisés, forte, rico, jovem, bonito, de boa oratória, certo, meu irmão? Errado. Moisés não sabia falar direito, Moisés já era de idade avançada, pobre, e o Senhor o escolheu e o levantou para ser um grande líder do povo de Deus. E olha que interessante, por nossos critérios humanos, não seria Moisés. Por nossos olhos, não seria Davi, nós acabamos de ler. Não seria Pedro, não seria Paulo, nem Lucas, não seria você. Muito menos, muito pouco provável seria eu, amado irmão. Por isso, quando o Senhor disse a Moisés, no livro do Êxodo, está narrado no capítulo 33, versículo 12, tens todo o meu favor. A minha face irá contigo e serei o teu guia. Podemos entender o carisma da coordenação, então, amados, como o favor, como o auxílio dado por Deus para o vocacionado, para aquele que foi chamado a coordenar. O Senhor te dirá ao te escolher, amado irmão. Se o Senhor te escolher, Ele vai te dizer, tens todo o meu favor. Eu te escolhi, a minha face estará contigo. E além de nós meditarmos sobre o chamado, a coordenar, como falamos no início, eu quero também te levar à reflexão e ao entendimento das funções que o coordenador traz para si. Das funções que tem o coordenador do grupo de oração, que tem o coordenador de ministério, que tem o coordenador diocesano, qualquer liderança dentro do nosso movimento, que é a renovação carismática. Primeira função do coordenador: evangelizar. Marcos 16,15 vai dizer, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a principal função do coordenador de grupo de oração. Veja que o conceito de evangelizar vem de evangelho, de boa notícia. Então evangelizar é anunciar a boa nova, a boa notícia do reino de Deus.
E podemos definir a palavra evangelização em 3 espécies. A primeira, que é a sacerdotal, que é a palavra de Deus sendo celebrada. A segunda, que é a palavra régia, né? Que é a evangelização régia, que é a palavra vivida. É o nosso testemunho, é a instauração do reino de Deus no mundo. E a terceira, que é a profética, que é a palavra de Deus proclamada. De antemão, amado irmão, quero te dizer que todos nós, quanto batizados, nós temos a unção sacerdotal, a unção régia e a unção profética. Evangelizar, amado irmão, é a principal função do coordenador. Tudo na coordenação, os planejamentos, as propostas, os projetos, os eventos devem ser orientados e levar para uma melhora da evangelização. Segunda função do coordenador é administrar. Administrar é uma palavra que se divide em 2, no latim o ad significa direção, obediência, e minister, que é subordinação. Então aquele que administrar é aquele que realiza uma função abaixo do comando de outrem, isto é, aquele que se presta ao serviço a outra pessoa. Administrar significa ainda um processo de planejar, organizar, dirigir, controlar o uso dos recursos a fim de alcançar os objetivos. Olha que bacana, ainda dentro da função de administrar, nós podemos dividir em 6 elementos. 6 elementos da administração. O primeiro elemento é planejamento. O planejamento é aquele campo onde o coordenador vai entender o que se precisa ser feito, o que faremos. Tá? O segundo elemento da administração é organização. A organização vai responder para o coordenador como faremos aquilo que foi planejado. A execução é o terceiro elemento da administração, que é nada mais que colocar em prática aquilo que foi planejado e organizado. Dirigir é o quarto elemento da administração, que é conduzir a ação. Pôr em prática como execução, e direção é conduzir a ação que está sendo colocada em prática. Depois controlar, que é fiscalizar, é estar de olho se está tudo ocorrendo bem. E por último, o sexto elemento, que é avaliar. Está tudo saindo conforme o programado. Está tudo saindo então conforme o que era esperado. A função de avaliar, amado irmão, não é exatamente apenas ao final. Ao final de um evento, ao final de uma ação evangelizadora, não. O coordenador tem que estar atento junto com o seu núcleo para avaliar no decorrer se precisa alterar ou mudar algo, feito através de um controle de tudo aquilo que está acontecendo. Tá? Então esses são 6 elementos, eu quero repetir para você. Os 6, para que fique bem guardado no seu coração. O coordenador, na função de administrar, ele vai planejar, ele vai organizar, ele vai executar, dirigir, controlar e avaliar. Amém? Então, nós vamos agora para a terceira função do coordenador, que é também muito importante, é a função de pastorear. A palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então esse é o chamado que nós temos enquanto coordenadores: buscar os irmãos que estão extraviados, aqueles que estão perdidos. Nós temos a função de reanimar aqueles irmãos que estão desanimados, que estão caídos, levantar, conduzir o rebanho do Senhor. Irmão, quem é chamado a coordenar, ele é chamado a ouvir, ele é chamado a amar, a orientar, orar pelas suas ovelhas, sofrer com as suas ovelhas, sentir a dor, ter compaixão. O chamado a coordenar, é por isso que o Senhor nos disse lá no início dessa formação, Ele quer um coração que seja capaz de amar, um coração que ame o grupo de oração, um coração que ame as ovelhas que o Senhor irá confiar. Se você é capaz de amar, o restante eu disse, técnicas, métodos, ensina todo o restante. O amar é que você precisa saber, que precisa estar já infundido no seu coração. A quarta função do coordenador é liderar.
Olha que bacana, irmão. Liderar é preceder os irmãos na caminhada. Então liderar, o líder é aquele que vai primeiro, é aquele que é o primeiro na santidade, aquele que vai primeiro nas questões de amor, de perdão, no serviço. Líder é aquele que dá sempre o primeiro passo. O líder não tem subordinados, ele não dá ordens, mas todos fazem o que ele deseja. Transmite segurança, o líder tem que transmitir confiança, tem que ter senso de justiça, saber que não deve fazer tudo sozinho, mas ele deve saber também que não deve ser feito tudo sem ele, sem que ele se coloque à disposição, sem que ele vá junto das suas ovelhas, junto do seu grupo, das suas pessoas. Não é aquele que aponta a direção com as mãos, o líder é aquele que aponta a direção com os pés, aquele que vai à frente, aquele que toma partido de tudo. Amém, amados irmãos? E a quinta função, a quinta e última função do coordenador, do grupo de oração ou de ministério é formar. Olha que bacana. Lá na palavra de Deus, no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 11, lá onde Jesus vai ensinar a rezar a oração do Pai Nosso, nada mais é do que o Senhor dando instruções aos seus discípulos. Depois você pega e dá uma olhada. O Senhor está formando os seus discípulos, está orientando, dando instruções para os seus discípulos. E formar muitas vezes, amado irmão, eu quero deixar isso bem claro no seu coração, é muitas vezes dar exemplo, é ser exemplo, é dar testemunho de vida, também é formação para as ovelhas. Ofertar é missão, é função, é obrigação, eu quero dizer assim, é obrigação do coordenador ofertar para o seu rebanho formações, é ofertar para o seu grupo de oração formações, é ter docilidade para entender e saber o que eles precisam enquanto formação. Amado irmão, o coordenador valoriza e promove os meios de crescimento não só espiritual, mas crescimento humano, incentivador. O coordenador deve ser um incentivador para aquelas pessoas que querem crescimento profissional, crescimento enquanto vida humana, aquele jovenzinho, aquele adulto, aquele senhor que quer entrar na faculdade. O coordenador tem que ser um incentivador desse crescimento não só espiritual, mas também de toda a sua formação humana, de todos os membros de grupo de oração. Ele encaminha, o coordenador tem que encaminhar os seus servos ao grupo de oração, ao grupo de perseverança, ao grupo de encontros de formações específicas de cada ministério. Ainda mais, o coordenador deve discernir muitas vezes o ministério, ajudar no discernimento do ministério daquele irmão que ainda não se fez. E acima de tudo, uma das funções mais belas do coordenador, ele deve formar novos líderes. Como é que se forma novos líderes? É dando exemplo para que as pessoas sintam arder no coração também a graça que é coordenar. O coordenador não deve ficar murmurando por aí, coordenação é isso. Não, irmão, você deve assumir a sua coordenação como graça e fazer com que as pessoas sintam o desejo de coordenar também. Sintam o desejo, arder no coração, essa graça que é a coordenação, e formar novos líderes. Não é ter um predileto, não é escolher um, mas quem sabe então formar todos, para que todos estejam aptos, para que todos estejam de acordo com tudo, conhecedores do movimento, conhecedores do grupo de oração, para que se o Senhor escolher, essa pessoa sofra muito menos, já conheça muito mais do grupo de oração, muito mais da renovação carismática. Então, amado, eu quero hoje relembrar contigo tudo aquilo que nós vimos aqui nessa formação, né? O Senhor nos disse hoje que o coordenador é aquela pessoa escolhida por Deus, confirmada com os irmãos, pessoa cheia do Espírito Santo e conduzida por esse Espírito Santo, eleita por Deus, né? Como eu disse, para conduzir uma parcela do povo de Deus, empregando métodos da coordenação segundo o carisma do amor. Tem que ficar muito forte isso no seu coração, e a palavra-chave dessa formação, o coordenador é chamado a amar. O carisma
da coordenação, como nós vimos também, é o favor, é o auxílio de Deus dado àquele que Ele escolhe. Então o Senhor dirá naquele dia que você foi escolhido, aquele dia da eleição do seu grupo de oração, eu quero profetizar na sua vida a graça de coordenar. Quando você for escolhido, o Senhor vai dizer para você, o Senhor vai dizer no seu coração: tens todo o meu favor, eu te escolhi, eu te constituí. E as funções, nós vimos também aqui hoje, as funções do coordenador, que passam por evangelizar, que passam por administrar, que passam por pastorear, liderar e formar o povo de Deus, e formar os servos, e formar os membros do seu grupo de oração. Então, amado, diante de tudo isso que o Senhor hoje colocou no nosso coração, e eu vejo e eu profetizo já na sua vida, eu profetizo no seu coração a graça de abrir-se a essa graça, aliás, da coordenação. Eu quero dizer, amado irmão, que em tudo isso o Senhor tem erguido novos líderes. Nessa semana, como eu disse, essa semana de formação, o Senhor vai fazer arder no coração de cada um de nós o desejo de coordenar. Porque o Senhor nos chama, assim como chamou Pedro, a amar, a conduzir o rebanho. O Senhor perguntava a Pedro: tu me amas? Conduz as minhas ovelhas, conduz o meu povo. Amado irmão, então se o Senhor te chamar a coordenar nesse tempo, Ele está te dizendo isso: eu estou te chamando a amar. Eu estou chamando a ser a prova do amor no grupo de oração. Ser um líder que ama. Amado irmão, eu quero agora pedir que você feche um pouquinho os seus olhos, que você coloque a mão no seu coração e vai se abrindo. E vai dizendo assim para o Senhor: eu quero, Senhor, me colocar na disposição. Eu quero, Senhor, me colocar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, para fazer segundo o Teu querer. Coloque-se à disposição do Senhor agora, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Vai falando assim: capacita-me, Senhor. Me constitua um líder. Me constitua um coordenador ou uma coordenadora segundo o vosso coração. Se esse for o desejo, se esse for a Tua vontade, se esta for a Tua vontade, Senhor, eu quero me colocar à Tua disposição. Eu quero me colocar, Senhor, dizendo: eis-me aqui com todas as minhas fraquezas, com todas as minhas limitações que o Senhor mesmo conhece. Tu sabendo, Senhor Jesus, das minhas fragilidades, e se me escolhe, Senhor, eu venho te pedir: capacita-me. Eu venho te pedir, Senhor, constitua. Venha me formar, Senhor. E venha primeiro, Senhor, fazer cair no meu coração esse desejo, essa abertura, a graça de coordenar. E que a Tua face esteja sempre comigo. Que a Tua face esteja sempre à minha frente, Senhor. Vai se abrindo a isso, vai dizendo: eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eu posso ver, irmãos, pessoas que nunca pensaram, que nunca cogitaram a possibilidade de coordenar, que nunca possibilitaram, pensando em suas fragilidades, a sua ausência de características humanas, mas o Senhor está tirando isso do seu coração. O Senhor quer pessoas que estejam dispostas a amar, pessoas que estejam dispostas a serem líderes. O Senhor está te chamando: abra o seu coração à graça de coordenar. Querido irmão, que a graça de Deus seja a força, a graça de Deus seja para você a certeza desse chamado.
Que o Senhor te abençoe. Que a face de Deus esteja sempre contigo. E que a sua coordenação, caso você seja eleito, dê frutos e que o fruto permaneça. Quero te convidar, amado irmão, para amanhã darmos sequência a essa semana de formação, onde será falado um tema também muito relevante, muito importante, que falará sobre a autoridade espiritual. Continue esse processo de formação e o que o Senhor te abençoe sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.